Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. E é uma alegria estarmos juntos com esse mesmo propósito, aprendermos a doutrina espírita. Essa doutrina tão esclarecedora, tão consoladora, como Jesus havia prometido. Eu enviarei um consolador. E o Espiritismo vem para nos consolar, vem para nos orientar, para nos esclarecer, dando uma boa noite muito carinhoso para todos que estão chegando, aos amigos dos dois planos da vida. Um abraço para Regina, um abraço para a Sueli. Nós vamos aproveitar e vamos do livro que nós estamos usando, que é o tomo único, é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Esse livro ele é publicado pela Federação Espírita Brasileira. Tem o tomo 1, que nós estamos usando para o primeiro ano, tem o tomo 2 e tem o tomo único. Nós optamos para o segundo ano em usarmos o tomo único. Essa apostila, nós chamamos de apostila, ela pode ser adquirida tanto pelo site da Federação Espírita Brasileira, na parte de livraria, como em outros sites também é colocado à venda, mas pode também, quem desejar, pode baixar. Só entrar no site da Federação Espírita Brasileira, parte cursos, e procura lá essa apostila. É o programa complementar tomo único. E essa apostila é muito boa porque ela nos dá um embasamento muito grande com relação ao Espiritismo. Ela fala de diversos temas. Hoje nós vamos ver o módulo 4. Essa apostila ela é dividida por módulos. Nós marcamos aqui, nós vamos iniciar o módulo 4 e vamos ver o roteiro. Deixa eu ver se é isso mesmo. O módulo, ou melhor, é o módulo 3, roteiro 5. O módulo 4 nós vamos começar semana que vem. Módulo 3, roteiro 5. Nós vamos iniciar o módulo 3, roteiro 5, e vamos aproveitar lá no final do roteiro 5, tem uma oração, chamada assim, oração diante da injúria. E ela vem no livro Poetas Redivivos. É uma mensagem do espírito Lobo da Costa, pelo médium, pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Ontem, 30 de junho, completou mais um ano que ele agora encontra-se trabalhando lá do outro lado. 18 anos que o nosso querido Chico retornou à pátria espiritual. E nesse livro Poetas Redivivos, a mensagem, oração da injúria. Foste, ó Cristo, no mundo, o servidor sublime, perdão e caridade, ungindo a natureza. Fizeste da bondade a eterna luz acesa, qual estrela em que o céu se condensa e se exprime. Ao teu halo de amor a terra se redime, e entendimento alçado, a divina grandeza, recuperas o fraco, extinguindo a fraqueza. Salvas o criminoso e consomes o crime. Ante as farpas do mal, dás-nos paz e brandura. Liberta-nos do ódio à alma, pobre e insegura. Rompe-nos os grilhões das heranças medievas e faze-nos sentir
ao peito, humilde e pasmo, que mais vale gemer sobre a cruz do sarcasmo que vencer e sorrir sob o aplauso das trevas. Oração diante da injúria. Poetas redivivos, Espírito Lobo da Costa, Francisco Cândido Xavier. É uma oração que nós dirigimos a Jesus, o Cristo, o servidor sublime, que nos ensinou perdão, nos ensinou a caridade, nos ensinou a bondade, nos ensinou o amor. Jesus, que recuperou fracos, extinguindo a fraqueza, salvou criminosos, consumindo crime, ante as farpas do mal, nos ensinou a paz, nos ensinou a brandura, nos ensinou a tolerância, libertando-nos do ódio, a alma pobre. Quantos ainda carregamos sentimentos de ódio, de vingança, rompendo-nos esses grilhões do mal. E ele diz, faz-nos sentir ao peito humilde, que mais vale gemer, sob a cruz do sarcasmo, que vencer e sorrir, sob o aplauso das trevas. Oração tão bela, tão sublime, e que vai nos envolvendo, nos preparando para o nosso estudo da nossa noite de hoje. Aqui nos encontramos, reunidos em nome do Cristo Jesus, e nesse momento pedindo, Senhor, a Tua presença entre nós. Tu disseste, Senhor Jesus, que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em Teu nome, vós também estarias. E sentindo a Tua presença, Senhor, nos nossos corações, através desses emissários do bem, nós só podemos agradecer. Agradecer a Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa, e a todos esses benfeitores anônimos que trabalham diuturnamente em benefício da humanidade. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, é uma alegria estarmos aqui juntos para darmos continuidade ao nosso estudo do Espiritismo, ao nosso curso do 2º ano. Hoje nós vamos encerrar o módulo 3. O módulo 3 fala o fenômeno da intercomunicação mediúnica. E o roteiro 5, ele vem falando, o roteiro 5, sobre as evocações e as comunicações espontâneas dos espíritos. Nós aproveitamos para avisar aqueles que estão chegando agora e aproveitando, mandando um abraço para Cirlei, para todos que aqui se encontram. Ao final do nosso estudo, às 20h30, nós faremos o passe espiritual à distância, a magnetização das águas, a magnetização das medicações. Então, quem desejar colocar agora 1 litro de água para ser magnetizado, pode colocar, que daqui a pouco, ao encerrarmos o nosso estudo, às 20h30, nós faremos a nossa vibração e radiação, o nosso passe. Mas o roteiro 5, ele fala das evocações e as comunicações espontâneas dos espíritos.
E qual é o objetivo específico desse roteiro? Analisar as vantagens e as desvantagens das evocações e das comunicações espontâneas e explicar como se dão atualmente, na atualidade, as comunicações dos espíritos nos grupos mediúnicos. O que seriam essas evocações e essas comunicações espontâneas e como que é agora na atualidade? Lembrando que nós espíritas, nós sempre procuramos ter esse intercâmbio mediúnico, esse intercâmbio espiritual no lugar apropriado, que é a casa espírita. No nosso lar, nós podemos fazer o evangelho no lar, fazermos preces, mas nunca permitirmos essas evocações, esse momento de intercâmbio mediúnico. O lugar apropriado, preparado previamente pelos benfeitores espirituais, é a casa espírita. Ali na casa espírita há toda uma preparação espiritual, toda a proteção, toda a segurança. Os espíritos que ali se comunicam são sob a supervisão da direção espiritual. E no nosso lar, não. No nosso lar, não é o local apropriado. Às vezes a pessoa tem uma mediunidade que começa a eclodir e ela não é uma mediunidade ainda educada, por isso a necessidade do estudo, por isso que estamos estudando para poder compreender, e ali ela permite que o espírito se manifeste, tome posse do seu corpo para ali ele falar. Não, temos que ter médios, a educação mediúnica, para sabermos ser donos equilibrados do nosso corpo, da nossa mente. Não permitirmos o acesso de espíritos se não for sob a nossa autorização prévia. Essas evocações e comunicações espontâneas dos espíritos. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 25, no item 269, Allan Kardec nos diz: os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Lembrando, Allan Kardec fala isso no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns foi o segundo livro que veio da codificação. Naquela época, Kardec estava o quê? Fazendo toda a base da doutrina, fazendo todo o alicerce da doutrina. Veio primeiro o Livro dos Espíritos, depois veio o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, a base, a estrutura. E vieram outras obras de grande valor que precisam ser estudadas também. A Revista Espírita e outros, mais de 30 livros vieram através de Kardec. E naquela época, Kardec ele estava pesquisando. Ele dizia que o Espiritismo era o quê? Ciência, filosofia, religião. A ciência espírita era o momento desses intercâmbios espirituais, quando Kardec ali se aproveitava para fazer uma série de questionamentos para poder trazer esses ensinos para todos nós. Nos legar essa obra magnífica, que é o Livro dos Médiuns. E ele vem dizendo a possibilidade de se comunicar espontaneamente ao nosso chamado ou sendo evocado. E ele diz, pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Será? Ele diz, Kardec, essas pessoas que dizem não, é preferível aguardar o espírito se comunicar, eles fundam-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente. E muito acertado.
O médium, principalmente iniciante, ele tem que ter muita cautela porque ele pode cair em grandes armadilhas. Pensar que é um espírito que está vindo e, na realidade, é um embusteiro, é um brincalhão. Nós vimos isso aqui nas aulas passadas e as nossas aulas estão gravadas lá no nosso canal do YouTube, lá na playlist do estudo, curso de Espiritismo. Mas Kardec continua. As pessoas alegam, como que vamos ter certeza se realmente é ele quem se apresente? Ao passo que aquele que vem espontaneamente, de seu moto próprio, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta assim um desejo que tem de se entreter conosco. Então havia pensamentos que não eram favoráveis a que se evocasse. Outros achavam, não, se o espírito vem espontaneamente, ele vai mostrar quem ele é. Melhor prova da sua identidade, pois ele vai se manifestar como ele é. Ele vai conversar e nós vamos ter a oportunidade de reconhecê-lo. Em nossa opinião, isso é um erro, diz Kardec. Primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Kardec dizia que nós estamos cercados de espíritos, e são espíritos muitas das vezes sofredores e que estão ansiosos para ter como se comunicar. Chegar ali naquele grupo e dizer quem ele é, o que ele está sentindo, o que aconteceu com ele. Então Kardec, ele dizia que aguardar o espírito vir por conta própria, melhor dizendo aqui, algumas pessoas diziam, não, nós devemos nos abster de evocar o espírito. É preferível que ele queira se comunicar. E aí o espírito viria espontaneamente. Mas Kardec diz que, na opinião dele, isso é um erro. Por quê? Sempre há muitos espíritos em condição inferior, ansiosos para se comunicar. E ele diz mais, em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar. Então Kardec, ele dizia, eu acho preferível evocar do que deixar o espírito vir espontaneamente. Porque se deixar vir espontaneamente, vai virar uma balbúrdia, como se a gente abrisse a porta da nossa casa para qualquer pessoa que quisesse entrar, poder entrar. Então ele não aprovava isso. Ele diz, numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente. E sabe-se o que daí resulta. No entendimento de Kardec, era preferível o quê? Evocar do que aguardar a espontaneidade, porque aquele que viesse de forma espontânea, aí tinha uma fila de 100 querendo também falar e seria um grande tumulto. A chamada direta de determinado espírito, diz Kardec, constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo terá muitas vezes para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Kardec já colocou aqui a posição dele. Ele achava naquela época que ele estava fazendo um estudo aprofundado para poder compreender como que se realizava esse intercâmbio espiritual, que se deixasse à disposição dos espíritos que estivessem por ali virem se comunicar, a reunião seria muito tumultuada.
Então, sim, era preferível evocar um determinado espírito e ele vir se comunicar e trazer as respostas que ele previamente até preparava naquela expectativa que os espíritos pudessem responder. Mas nós temos que lembrar que Kardec estava iniciando esses estudos e ele precisava de respostas objetivas. Isso era muito importante. Mas ele evocava espíritos e os benfeitores amigos percebiam ali se havia possibilidade daquele espírito vir. Porque o que acontece? Às vezes a gente pode querer evocar alguém, evocar um espírito, mas ele não tem condições de vir. Ele ainda está numa situação de muito tormento, de muito conflito, que ele ainda não consegue vir naquela reunião. Kardec, quando ele coloca isso, ele coloca assim de uma maneira geral, mas nós temos que compreender que mesmo que queiramos evocar, nem sempre aquele espírito vai ter condições de vir. Ele não terá possibilidade de comparecer, mesmo que seja, como Kardec diz, um espírito familiar. Eu queria tanto evocar o meu avô, o meu tio, um amigo, só que ele virá se ele tiver condições, porque se ele estiver numa situação de sofrimento, ainda se harmonizando, se adequando, se equilibrando no mundo espiritual, como que ele poderá vir? Mas Kardec continua. Cada uma destas duas maneiras de operar tem suas vantagens e nenhuma desvantagem haveria, senão na exclusão absoluta de uma delas. O que é que ele diz? É válido. Kardec era um pesquisador. Então ele diz, é válido, tanto o espírito vir de uma forma espontânea, como ser evocado. O que não seria bom era excluir uma em benefício de outra. As comunicações espontâneas, inconveniente nenhum apresentam, diz Kardec, quando se estar senhor dos espíritos. Quando se estar senhor dos espíritos e certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. O grupo a qual Kardec fazia parte eram de pessoas de uma conduta ilibada, de uma mediunidade muito firme, muito equilibrada. Havia possibilidade. Agora, se é um grupo iniciante, um médio iniciante, se ele vai permitir uma comunicação espontânea, pode muitas das vezes acarretar grandes prejuízos. Então, é quase sempre bom aguardar a boa vontade dos que se disponham a comunicar-se, porque nenhum constrangimento sofre o pensamento deles, e dessa maneira se pode obter coisas admiráveis. Nós vamos ver como que agora uma reunião feita na atualidade numa casa espírita. Entretanto, pode suceder que o espírito por quem se chama não esteja disposto a falar. Chico Xavier dizia, o telefone toca de lá para cá. Por isso que nós dizemos e ficamos tristes, constrangidos, como quando vemos anúncios se dizendo espíritas, que na realidade não são, médios espíritas, traz a pessoa amada, médios espíritas, não são espíritas. Podem até ser médios, mas como que podemos confiar? Será que aquele espírito que se dispõe a ser o guia daquele médium vai estar ali na hora que o médium evocá-lo? O cliente está aguardando uma solução, uma resposta. Mas se o espírito
não estiver disposto. Aí o que acontece? O médium fala de uma forma mistificada, fala através do animismo, ele mesmo é que fala, porque é necessário que o espírito esteja disposto a falar. Sabemos que o desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder confabular com os espíritos das pessoas que lhe são caras. Deve, porém, ele nos ensina, moderar a sua impaciência. Tudo tem tempo, tudo tem um preparo prévio para que a gente não se arrependa, porquanto a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível ao principiante. É o que eu disse. Nem sempre o espírito tem condições de vir. Para que um espírito possa comunicar-se, preciso é que haja entre ele e o médium relações fluídicas, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Nós já falamos sobre os fluidos, as leis dos fluidos, as leis de sintonia, já estudamos sobre isso também. Nem sempre aquele médium tem aquela mesma sintonia, está naquele mesmo padrão dos fluidos daquele espírito. Então, não consegue estabelecer ali uma comunicação. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire, pouco a pouco, a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresenta. Nós estamos estudando o nosso curso de passes com as técnicas do magnetismo, todo o primeiro sábado do mês. Hoje é dia 1º de julho, sábado agora, o primeiro sábado de julho de 2020, de 14 às 19 horas, nós temos o nosso curso de magnetismo. E lá nós falamos, aprofundamos sobre essas faculdades, sobre a simpatia, antipatia, fluídica. Isso acontece também com relação a esse momento desse intercâmbio ali, mediúnico. Pode dar-se, pois, que aquele com quem o médium deseja comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente. O espírito está ali, mas as condições não são propícias. Como também pode acontecer que não tenha possibilidade, nem permissão, para acudir ao chamado que lhe é dirigido. Convém, por isso, que no começo ninguém se obstine em chamar determinado espírito, com exclusão de qualquer outro, pois o que pode acontecer? A miúde sucede não ser com esse que as relações fluídicas se estabelecem, mas facilmente, por maior que seja a simpatia que lhe vote o encarnado. Existe a lei dos fluidos, como eu falei, então tem a antipatia, a simpatia, a empatia fluídica. Pode haver a simpatia de pessoa para pessoa, mas fluidicamente ali está acontecendo uma antipatia. Vejam lá na nossa playlist do nosso curso de magnetismo, isso bem colocado. E Allan Kardec vai dizendo, no capítulo 17 de O Livro dos Médiuns, antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, importa que o aspirante leve a efeito o desenvolvimento da sua faculdade, para o que deve fazer um apelo geral e dirigir-se principalmente ao seu anjo guardião. O que é que nós orientamos hoje em dia? Uma casa espírita séria, ela nunca deve, uma pessoa chegando, mesmo que apresente algum sintoma de mediunidade, dizer: você é médium,
vamos para uma reunião mediúnica. Não. O primeiro passo nem é dizer se é médium ou não. Isso não importa. Mas quando ele chega ali, geralmente em processo de desequilíbrio, meu irmão, minha irmã, assista às palestras, tome o passe, água magnetizada, leia, estude, vá se harmonizando, se equilibrando. E às vezes aquilo vai ficando de uma forma tão equilibrada, tão harmonizada, que aquela pessoa nem precisa de futuro ir para uma reunião mediúnica, porque à medida que ela foi assistindo às preleções, ela foi tomando passe, ela foi fazendo o evangelho no lar, ela foi estudando as obras, ela foi mudando o seu padrão vibratório e ela nem precisa, às vezes, ir para uma reunião. E se ela for, ela vai preparada. Depois de 2, 3, 4, 5 anos de estudos, não tem pressa. Comece com os serviços dentro de uma casa espírita, que são muitos, serviços mais simples, serviços até materiais, ajudando na limpeza, na faxina, na organização, na biblioteca, na recepção. E aí a pessoa vai se harmonizando, vai se equilibrando e com o tempo ela está bem. Agora, e atualmente? Atualmente, as manifestações dos espíritos nos grupos mediúnicos, nessas reuniões mediúnicas usuais, os espíritos se manifestam de forma espontânea, segundo o planejamento estipulado pela direção espiritual do grupo mediúnico. A equipe espiritual, a direção espiritual é que vai trazer os espíritos e eles vão se comunicar de forma espontânea. E pode acontecer, como disse Kardec, eles virem, somente ficarem ali do lado, ouvindo. E porque podem vir muitos, mas o que um se comunicar vai servir para os demais também como exemplo. E a direção espiritual é que vai analisar cada caso. No entanto, é comum evocar a assistência dos benfeitores espirituais, os quais revelam a sua presença por meio de mensagens consoladoras e esclarecedoras. É possível, ao final da reunião, ou até no início da reunião, o benfeitor que dirige aqueles trabalhos trazer, através de um daqueles médiuns, uma mensagem que sirva para todo o grupo. Não mensagens individuais, mensagens de interesse de A ou de B. Não. Mensagens consoladoras e esclarecedoras, mensagens orientadoras para o fortalecimento daquele grupo. Deixar a manifestação dos espíritos comunicantes a critério da direção espiritual indica um comportamento prudente, evitando a ocorrência de alguns inconvenientes. E quais seriam esses inconvenientes? A pessoa quer evocar, não seria adequado. Então, quais os inconvenientes? O espírito não pode ou não deve se manifestar. Pode também estimular, direta ou indiretamente, a provocação de fenômeno mediúnico sem maior finalidade. Porque uma reunião mediúnica ela tem que ser séria, nós estudamos aqui. O que é uma reunião mediúnica? Ela tem que ser séria, tem que ter um cunho ali objetivo, útil. Emmanuel, o benfeitor, nos esclarece a propósito que nas reuniões mediúnicas, acima de todas as expressões dos fenômenos, deve prevalecer a sinceridade no estudo das leis morais que regem esse intercâmbio. De modo algum se deve provocar as manifestações mediúnicas, cuja legitimidade reside nas suas características de espontaneidade.
exigindo-se de cada estudioso a mais elevada porcentagem de esforço próprio na aquisição de conhecimento. Forçar o fenômeno mediúnico é tisnar uma fonte de água pura, com a vasa das paixões egoísticas da terra ou com suas injustificáveis inquietações. Mas, como disse, um benfeitor, ele pode vir se comunicar. Pode vir para trazer uma mensagem de orientação, de esclarecimento. Mas Emmanuel não aconselha a evocação direta e pessoal de espíritos nas reuniões mediúnicas. E ele justifica explicando: se essa evocação é passível de êxito, sua execuibilidade somente pode ser examinada no plano espiritual. Daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto no complexo dos fenômenos, a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. O estudioso bem-intencionado deve pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva e segundo o merecimento do seu coração. Temos que ser pacientes, confiarmos na providência divina. Podereis objetar que Allan Kardec se interessou pela evocação direta, mas temos que lembrar que era uma tarefa excepcional do codificador, aliada às necessidades de mérito, ainda distantes de nós, simples aprendizes. Aquele momento era um momento ímpar que Kardec estava formatando essa doutrina. Mas, como diz os benfeitores, na atualidade, o ideal é deixarmos por conta da equipe espiritual. Uma equipe espiritual dentro de uma casa espírita séria, de um grupo sério, de um grupo dedicado, estudioso, aplicado, que busca a cada dia evoluir, retirando as suas próprias imperfeições e buscando ser cada dia melhor, porque, como nos diz Paulo, o apóstolo, nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas e elas cobram. Médios, eles estão ali atentos. Qualquer deslize, essas testemunhas estão ali observando. Mas serve para todos nós a nossa vigilância para termos cada dia mais uma conduta correta, uma conduta onde a gente busque a nossa evolução moral e espiritual, para estarmos sempre bem assessorados. Aproveitar mandando um abraço para o Alain, para a Vanessa, um abraço para Natália, Leondina, que bom, Daniela, Rosângela, Pedro, Denise, Marlon, que bom, Marlon aqui conosco novamente. Queridos amigos, nós vamos passar agora para a segunda parte, que é a nossa vibração, é o nosso passe magnético espiritual à distância, é a nossa magnetização das águas. Quem desejar diminuir suas luzes para entrarmos num clima assim mais aconchegante, podem diminuir as luzes aí dos seus lares. E nós vamos agora, aqueles que estão precisando, aqueles que estão com algum tipo de alguma necessidade, alguma